estão? Tudo jóia? E aí, como está sendo Ter uma pessoa essa muito quarentena bacana, mais empolgada impossível? E ele sempre perguntas. começa os vídeos. Fala, galera, aqui é Ricardo Ventura. Como é que é? Sim, senhor. Eu te imitei bem, você viu minha imitação Mitou, do seu programa? mitou, mitou. E é engraçado que Como eu vim... apareceu isso, hein? Esse Então, fala, galera! Como foi? então, é isso que eu ia falar, né? Eu tenho vários bordões e sem saber. Eu acho que o bordão, ele nasce de uma expressão natural da comunicação. Então tem o fala, galera, aqui é Ricardo Ventura. Então as pessoas falam que eu consegui sonorizar o meu nome, né? Tanto é que às vezes eu tô andando em algum lugar, é muito louco isso. Daí eu só vejo um grito assim: fala, Ricardo Ventura! Então ninguém liga pra mim, não tem uma pessoa que liga pra mim e só fala: e aí, Ricardo? Os caras falam: e aí, Ricardo Ventura? Então eu consegui criar uma marca sonora. Que máximo! Só eu e Harley Davidson, já pensou nisso? Só eu e Harley Davidson criamos uma marca sonora para o seu nome, você entendeu? E aí É o máximo! tem o beba água, beba muita água. Então as pessoas estão dizendo que inclusive estão bebendo muita água por causa desse bordão. Vira e mexe, as pessoas ouvem eu falando beba água, beba muita água. Tem o outro também que é o Tascali Play, quando é para começar alguma... E o tchau, 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 tchau. Então tem vários. Que é tem a finalização dos seus vídeos. Tem o tchau, 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 tchau. Tem um monte. Muito legal. Ricardo, primeiro, muito obrigado por ter aceito o meu convite, assim, de pronto, aqui no Café em Casa. Você sabe que eu criei o Café em Casa? Claro, porque a gente está em quarentena, eu tenho um programa de rádio, Reputação em Foco, mas eu queria colocar à disposição das pessoas outros temas que não somente, e aí, vamos ganhar dinheiro e tal, mas também essa questão de como tem pessoas transformando o mundo com as suas profissões e as suas condutas, né? E aí, em cada programa, como é um café em casa, eu sempre recebo, olha, hoje eu recebi um café do Café Campo Místico, Ai, que muito legal. gostoso. Que a Adriane e o Valmor, eles mandam para mim, e outras pessoas me mandam chá, me mandam café, porque entenderam que esse é um momento de bate-papo. Entenderam que era isso, entendeu? Assim, e eu fiz uma brincadeira no início do programa, no primeiro. Ai, galera, quem tiver café aí, manda aí. Putz, aí começou a chegar café e chá aqui. E a ideia é que a gente possa falar de valores, de propósitos, de causas. E nem sempre propósitos, valores e causas têm a ver com ações sociais, entregar, fazer alguma coisa nesse sentido, entregar uma comida, que é excelente e que é maravilhoso. Mas às vezes tem a ver com as nossas causas, a forma como a gente conduz a nossa profissão. E sem dúvida, quando você analisa uma linguagem comportamental, uma linguagem corporal, primeiro que você ensina as pessoas a analisarem. Certo. E isso é uma ferramenta que a pessoa pode usar no trabalho, pode usar na vida, para melhorar a sua comunicação com as pessoas, né? E eu acho que a linguagem não verbal, ela tem a ver com essa comunicação não violenta, né? Que a gente aprende a interpretar a pessoa sem ter necessidade de falar, você tá mentindo, né? Você consegue analisar e falar, opa, então eu vou desviar essa conversa e vou por aqui, para eu poder chegar onde eu quero chegar. E eu queria saber se quando você começou a estudar isso, eu sei que você é palestrante, tal, você imaginou que as pessoas pudessem ser afetadas tão positivamente com relação às suas análises? Então vamos lá. Primeiro, olha que legal aqui, teve mais uma aqui, ó. Deixa eu puxar aqui, a Roberta falou. Tem também o não minta pra mim, porque senão eu descubro. Aí, que é outro jorgão aí desse negócio aí. E é engraçado que, né, só para falar essas partes dos jargões, né, e tudo Jargões, mais. Jargões, ela... E tem a sonoridade também, né? Cada um tem uma sonoridade diferente. Que nem quando eu falo não minta, eu não consigo mais falar não minta pra mim sem falar não minta pra mim. Então tem o não minta, é um dão meio da Atena, né? Não minta pra mim, porque senão eu descubro. Então vem o dão, né? Vem o não minta pra mim. Isso é marketing também, né, Ricardo? Você é bom nisso, você é bom nisso. E você sabe, antes de entrar na sua pergunta, tem muitas crianças, eu comecei até a mudar, olha que loucura. Eu comecei a mudar o meu vocabulário porque eu descobri que tinham muitas crianças me assistindo, mas muitas crianças.
E muitas, Crianças mesmo? mas não só crianças, bebês também. Aí que me assustou mais ainda. E eu fui meio que descobrindo, né, o que estava acontecendo, né, essa habilidade. E aí algumas mães começaram a me explicar. Inclusive bebês autistas e crianças autistas. E aí teve uma mãe que falou para mim, a minha filha aprendeu a falar sim e não por sua causa. Ela é autista. E aí depois eu falei, mas por quê, né? Aí a fono dela falou que o autista, ele precisa ter a palavra com uma sonoridade diferente. E aí eu brinco muito com essa sonoridade, né? Quando eu falo assim, sim, você vai ver aqui, não! Então esse não minta para mim, que é diferente que todo mundo fala, e o meu sim, que é diferente, ela começou a imitar. Então quando ela respondia para a mãe, ela falava sim, igual o Ricardo Ventura, e falava não, igual o Ricardo Ventura. E as crianças... Que máximo! E os bebês, eu virei tipo um baby shark, tipo assim... Baby Shark, eu virei ótimo. um Baby Shark ralheiro, né? Com essa barba, né? Em vez de assustar as criancinhas Aí as mães começaram a mandar, tipo, trechos de vídeo, tipo assim, com as crianças gritando. Quando eu falava assim, aqui é Ricardo, as crianças, e gritava junto, e apontava, ficava olhando pra televisão Que e máximo. tal. Por causa acho que da diferença de sonoridade. Então, essa brincadeira com a voz, que eu ensino muito isso, inclusive, no Extreme Speaker, né? Que é uma formação de 3 dias presenciais para oradores. Então, quando a pessoa fala, mas você dá curso de oratória? Não, não é curso de oratória. Eu vou te ensinar a ter um posicionamento vocal, um posicionamento de palco, como você vai ter a tua digital de comunicação. Eu vou descobrir qual é a maneira que as pessoas se comunicam melhor. Então tem gente que é muito bom em piada, tem gente que é muito bom sendo metafórico, tem gente que é muito bom sendo agasalhador, é uma voz, é aquela voz que você se agasalha, parece que é uma pessoa protetora pela tonalidade de voz, o jeito de olhar, a maneira de você criar a sua narrativa, você consegue descobrir como é que é a vocalização daquela pessoa. Então, não só a mensagem, mas como essa mensagem vai chegar. Por isso que eu falo que a forma é muito mais importante que o conteúdo. Não que o conteúdo não seja importante, mas a forma é muito mais importante. Eu faço até o paralelo quando você pega a Bíblia. Então, vamos pegar a Bíblia, inclusive tem uma atrás de você. A Bíblia, ela é igual desde que Gutenberg fez a primeira lá em 1500 e qualquer coisa, que foi 1560, alguma coisa assim. Gutenberg fez lá na prensa lá a Bíblia é a mesma, o conteúdo é o mesmo, exatamente o mesmo. E por que alguns pastores não saem da garagem, né, e outros constroem o Templo de Salomão? Porque você passa a mensagem, você passa o conteúdo de uma maneira diferente. Ou seja, o conteúdo é igual. O que vai mudar é a forma, é o formato. Tanto é que que é mais atraente, o que é mais sonoro, vocal, e também tem a questão da persuasão, que você fala muito, né? Você tem curso de persuasão? Só de persuasão? Só de persuasão, não. Né? Eu tenho um livro, inclusive, não sei se ele está aqui. Cadê o livro? Cadê o livro? Aqui, ó. Tem aqui, ó. Que é esse aqui, ó, né? É um dos meus best-sellers, é o Como Manipular e Persuadir Milhares de Pessoas. Na realidade, isso aqui, né? Esse livro aqui é a base, né? A parte escrita do Extreme Speaker, ou seja, curso que você falou. Exatamente. Por quê? Porque a persuasão é a capacidade de você mudar a ação da outra pessoa. Então, manipular, persuadir, seduzir, conquistar, é tudo a mesma coisa, dependendo da situação que você está. Quando você está numa situação amorosa, você fala o quê? É sedução. Quando você está numa situação de negociação, é uma venda, é um convencimento. Quando você está numa situação onde você quer trocar o comportamento daquela pessoa, é uma manipulação. O que é interessante é que as pessoas acreditam muito que a manipulação é algo do mal.
né? Ah, Não, então era exatamente o que eu ia falar isso para você. Eu dou bastante media training, né? Treino executivos para falar com a imprensa e tudo mais. muito Dou legal isso. aula na Unifesp e tal para os médicos de linguagem do corpo, né? Olha que legal. Isso, muito legal, tal. Só que de início, não sei se isso aconteceu com você, as pessoas não sentavam na primeira fila da minha aula, pensando que eu ia ficar analisando o corpo delas, se elas cruzam a perna, se elas cruzam o braço, se elas olham para mim assim, se olhar assim, tal. E eu fui convencendo elas nesse sentido de que persuasão, uma análise, né, um lobby que as pessoas usam muito no sentido negativo, ele é importante para que eu possa te conhecer e conversar com você melhor. Gostei desse lance que você falou do lobby, né? O Do que lobby, por exemplo, pode ser positivo. Exato. Porque o que é o lobby? O lobby é você fazer uma pressão ali, uma pressão de convencimento para você mudar aquela pessoa que tem a autoridade ou a capacidade de mudar uma atitude, uma ação, uma lei, seja lá o que for, que vai mudar todo um comportamento. Eu gosto de dizer assim, por exemplo, quando você está lá com 3 aninhos, você sabe, você não quer escovar os dentes. Você tem 3 anos de idade, você quer sair pulando, brincando até o último minuto e cair na cama. Aí então o seu mindset, não fala palavras, né? O seu mindset, a sua visão de mundo com 3 anos, qual que é? Sim. Que você quer brincar ao extremo, você não quer escovar os dentes. Aí a sua mãe chega e fala assim, olha, tem um bichinho na sua boca, vai comer seu dentinho, você vai ficar banguela, ninguém vai querer conversar com você porque vai ficar fedido a sua boca. Então você é melhor você escovar os dentes. E aí você se convence disso, ou seja, a sua mãe que tem um mindset diferente, tem a visão diferente, tem uma amplitude da realidade diferente, vai trocar a sua vontade de não escovar os dentes por escovar os dentes. O que acontece? Nós temos a nossa capacidade de percepção igual uma criança de 3 anos para várias coisas. Para várias coisas. Ninguém tem a sabedoria completa de tudo. Então você tem, muitas vezes, até, inclusive, a consciência de uma criança de menos de 3 anos. Às vezes você é ignorante zero em relação a alguma coisa. E aí você passa a vida fazendo alguma coisa, ou tendo aquela mania, em tudo, em voto, em paixões, em negócio, em acreditar que é daquela maneira, porque você está ali com uma consciência de 3 anos. Aí alguém que tem uma consciência diferente, ou seja, que sabe mais do que você sobre aquele assunto, vai trazer argumentações, vai trazer uma disputa, vai fazer você pensar e você consegue muitas vezes colocar a sua vontade em cima da vontade daquela pessoa. O que faz um policial, um bombeiro, quando encontra um suicida? Ele está determinado a pular daquele prédio. Ele está determinado a tirar sua própria vida. A visão dele, o mindset dele é o quê? Se suicidar, acabar com aquela situação. O que faz muitas vezes o negociador, o policial, ele vai lá e conversa e coloca o mindset dele, a visão de mundo dele, a vontade dele naquela pessoa. Ou seja, ele manipulou a realidade daquela pessoa, porque a realidade daquela pessoa era uma só. E agora você manipula a realidade daquela pessoa, trazendo alternativas, trazendo conflito, muitas vezes. Trazendo conflito, fazendo a pessoa ficar nervosa com você, fazendo a pessoa discutir com você, fazendo a pessoa... E é bom, o conflito é bom. É bom, lógico que é bom. Um confronto que não é bom. Exato, porque o que acontece? Como você disse da linguagem, como é que você falou lá de atacar? Não verbal. Não, a não violenta, né? Não violenta. Voltou? Voltei. Então, que eu parei de falar quando eu vi lá. Aí, o que acontece? A linguagem não violenta, não sei se você concorda comigo ou não, não é você ser passivo e pacífico, tipo um Gandhi, entendeu? É você, muitas vezes, ser proativo, você ser firme para fazer a pessoa pensar, para fazer com que ela, às vezes, até discuta com você no sentido de ideias, não de agressões, e aí ela fala, caraca, agora eu entendi. Ou seja, a linguagem não agressiva não é aquela linguagem tipo,
Ah, compreendo, sim, como não? Ah, vamos... Não, às vezes você fala, então, peraí, então, por essa forma, então nós temos que exterminar todas as criancinhas. Não, não foi isso que eu disse. Ah, não, foi isso que eu entendi. Não, mas pera, você acabou de falar que você não tem que acabar o mal pela raiz? Então vamos destruir as criancinhas? Não, peraí e tal. Então como é que seria isso daí? Então você pode ter uma linguagem não violenta, mas não precisa ser pacífica. As pessoas confundem muito não violenta com pacífica. Você pode sim provocar, você pode sim tirar um sarro. Pô, o Carnel faz isso direto. Claro, Né? claro. Ele tira um barato, ele escancara a hipocrisia, muitas vezes comportamental, para que você entre na dele. Ou seja, ele não fica assim, olha, gente, na filosofia nós temos que ver que todos os lados são importantes. Ele mete uma piada, ele fala dele com a mãe dele, ele com a filha dele, ele fala, e você vai tomando umas porradas ali. Eu penso que a comunicação não violenta, ela é você primeiro tem que observar para conversar com a pessoa. Show. E por isso eu gosto tanto da linguagem do corpo, porque para você poder interpretar alguém, você tem que observar. Quando você interpreta alguém, você vê o vídeo primeiro. Não é isso? Você vê a imagem primeiro, você analisa. Ou você está olhando para aquela pessoa. E a comunicação não violenta permite isso, né? O que aquela pessoa está querendo dizer sobre as necessidades que ela tem por trás daquela fala rude, daquela fala estúpida e tal, né? E aí você consegue acessar por outros caminhos, uma frase diferente, né? Às vezes um silêncio bem colocado, né? Uma pausa, a linguagem do corpo, que é quase 100% da comunicação, ela é corporal, né? Então, assim, me fala um pouquinho, acho que foi a Ayana que falou aqui alguma coisa. Sei. Antes disso, gente, só falando uma coisa aqui, só para não ficar dúvida, eu comecei a conversar com o Ricardo, a gente passou por cima desse assunto, e eu não posso passar por cima disso. Diga lá. Na verdade, o certo é maquio, tá? Maquio? Maquio, isso. Não é maqueio. Não existe maqueio. Pronto, Maquio. Pois é. Maquio. Que eu nunca sei, eu nunca sei. E só pra gente... e daqui a pouco eu vou esquecer, porque eu não sei, eu acho que eu sou dislexo. Eu tenho quase Maquio. certeza que eu sou dislexo. Por quê? Eu falo mendigo, entendeu? Eu falo, como é que é? Mortandela. Eu troco Maquiavel com Montesquieu. Eu troco Bruna com Bianca. Só pra saber, eu acho que hoje não é dia da língua portuguesa. É hoje, né, galera? Hoje é dia da língua portuguesa, hoje, sério, sabia? Eu não sabia. E aí, você não tem ideia como eu troco isso. E é engraçado que isso é até um ponto, porque as pessoas têm medo de se expressar, porque elas acreditam que para se expressar, você precisa, por exemplo, falar todas as palavras corretas, ter o português correto, toda a concordância, aquela análise sintática das frases. Quem tem que saber isso é professor de português, não eu, porra. Então, e você é a mesma coisa, você que eu falo, o público está nos vendo, não tenha medo de se comunicar. Comunicação é uma coisa. Você ter uma literatura acadêmica é outra completamente diferente. Ah, mas... Por exemplo, eu aprendia no inglês. Né? Eu aprendia no inglês lá. Tipo, do you want a drink? Né? Do you want a drink? Mano, cheguei em Nova York e o cara falou assim, you want a drink? You want a drink? Aí você, opa! Cadê o do? Cadê o want? Não tem do, não tem porra nenhuma de do. Os caras... Então, eu tive... A outra, você aprendeu no inglês. Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Aí eu desço lá na Quinta Avenida, vou atravessar lá e não vejo a faixa. O cara fala, you're crazy, man! You are crazy! Ele não fez o are you, falou, you are crazy, e botou uma interrogação como a gente faz. E aí eu vou falar pra ele assim, stupid man, you don't know speak English very well. O cara passa o carro em cima de mim, porra. Ou seja, comunicar é uma coisa. Comunicar é uma coisa. Você ter a linguagem erudita é outra coisa. Tanto é que... Agora, deixa eu te perguntar uma coisinha, deixa eu te cortar um pouquinho.
porque eu tô curiosíssima. Me diz uma coisa, com relação a propósito, eu tô vendo aqui, tem uma galera que é super sua fã, te segue mesmo, segue seu canal e acha que você é um cara inteligente, e, enfim, tem muito a dizer e que isso é uma coisa bacana o que você faz, tal. Eu imagino que quando você começou, você não imaginou que o seu canal fosse ficar com essa audiência. E Certo. você imaginou que as pessoas fossem interpretar o quanto é importante isso? Ou você acha que a galera fica mais conectada com a parte de quem é que está sendo analisado? Tá, Você vamos se lá. preocupa com isso? Eu, eu, De eu, que será que o pessoal está prestando atenção no conteúdo que eu estou passando? Ou tá, eu vou ver que ele vai contar que aquele cara mentiu. O que você acha? Como que você mede isso assim? Vamos lá, é muito legal essa pergunta. Na realidade, você só faz pergunta boa. E aí, não é sério, muito bom. Te perguntas muito, muito loucas, assim. E aí, Obrigada. e o bom é que a gente não sabe é o sim ou não. Você tem que elaborar, né? E É isso aí, vamos lá. eu falo mais que o homem da cobra, né? E aí, eu vou. A minha esposa, às vezes a minha esposa pergunta algumas coisas para mim, aí ela fala assim: eu quero sim ou não. Porque eu vou buscar lá o homem da caverna. Fala assim, ó, quando você pensar em não sei o que, ela fala, não, para. Eu quero só, me seja breve, por favor. E eu gosto dessas perguntas filosóficas que você faz você pensar. Então vamos lá, Tá. primeira coisa, o canal Não Minta Pra Mim, né? Não imaginei que ia chegar nesse ponto, que inclusive eu acho que está só no início agora, porque agora que deu Opa. a virada de chave, na minha audiência, nas pessoas que gostam do que estão ouvindo ali, né? Eu comecei em 2008, então tem muito, é louco isso, né? Tem muita gente que acha que eu comecei no YouTube agora. Eu comecei no YouTube em 2008. Na realidade, eu entrei no YouTube em 2006. Se eu não me engano, o YouTube foi criado em 2005. Em 2006, eu abri minha primeira conta, que era o que hoje faz essa molecada maluca aí, tipo, besteira, né? Fica fazendo Tá. banho de Nutella, essas merdas, esses desafios aí, né? Sim, sim. Aí eu só brincava, eu tomava Coca-Cola com Mentos, era só palhaçada. Mas eu Tá. postava, e era ruim pra caramba, pra subir, demorava pra caramba, Sim. só subia 5 minutos, Internet muito, discada. de escada, era 5 minutos só, eram só 5 minutos que subia, então lá. Aí em 2008 a coisa já estava melhor. E aí, como eu já tinha uma conta desde 2006, a minha conta foi uma das primeiras a ser liberado mais do que 5 minutos. Aí foi para 10 minutos, se eu não me engano. Aí depois subiu, acho que até para 30 minutos, se eu não me engano. E aí eu criei o Eu Posso TV. Por que o Eu Posso? É o nome do meu instituto, né? Instituto Eu Posso de Excelência Pessoal. Legal. E aí eu comecei a postar conteúdo corporativo. Então eu gravei, eu acho que foram com certeza mais de 100 e poucos vídeos de conteúdo corporativo, de comunicação, empreendedorismo, venda, negociação, programação neurolinguística e tudo mais. E eu tinha lá 30 visualizações, 50 visualizações. Quando batia 1000 visualizações, eu falava, nossa, estourei! Estourei, 1000 né? visualizações e tal. E às vezes, religiosamente eu fazia um vídeo por semana, porque religiosamente eu fazia um texto por semana. Então eu cheguei a ter, sem furar, se não me engano, foram 350 semanas. Isso dá 5, 10, 15, 20, 25, 35, dão 6, 7 anos. Religiosamente escrevendo um texto por semana, que depois Você eu não desistiu. Exato. Então é isso. Eu fazia porque eu falava assim, isso é um conteúdo legal. Só que eu fazia sem método nenhum, sem técnica nenhuma. Tem até acho que uma aluna minha que está passando aqui a saúde blindada, né, que eu ensino técnicas hoje no Extreme Seller para você se posicionar na internet, para você atrair mais pessoas, para você converter isso em venda, para você converter isso em produtos. Mas lá atrás, nem eu sabia. Estou falando de 12 anos atrás, né? E aí eu postava. E aí, um dia eu virei para a menina que eu fazia eu falei assim, será que alguém vê isso? Tipo assim, né? Só que olha que interessante, foi isso que me fez ir para a televisão. Olha que loucura,
Porque eu, naquela época, o caminho mais espetacular, o caminho que você explodia a sua audiência, era indo para a TV, TV convencional. E aí, o que eu fiz? Como ninguém me chamava para ir para a televisão, eu fiz a minha própria televisão. Que essa é a ideia do YouTube, né? Você na TV, YouTube, a sua TV, o seu tubo. E aí o Caco Barcelos me viu e eu fiz uma... o Caco Barcelos me viu e fez uma como é que chama? Uma matéria comigo, né? Sobre vendedores. E aí eu apareci lá no Profissional Repórter. Aí, quem mais que me viu de TV? Aí TVs pequenas começaram a me ver, aí a Gazeta me viu. Aí a Gazeta me viu e falou assim, cara, você tem um perfil muito legal para Roda de Homens aqui e tal, não sei o quê. Fui para o Roda de Homens no programa Mulheres, lá da Gazeta. Aí eu fiquei 1 ano e meio lá, né, trabalhando na Gazeta, no Roda de Homens. E no finalzinho, o Ricó, Rodrigo Ricó, que é um diretor de TV, inclusive hoje da Band, falou assim, cara, eu quero você para fazer o... que é marido da Kátia hoje, né? Naquela época eles nem eram. Quer dizer, eles já estavam namorando. Eu conheci ele não sendo, depois namorando e agora casado. Aí ele falou assim, cara, eu vi um vídeo muito louco, não sei o quê, chama Lie to Me, não sei o quê, que o cara é foda, não sei o quê, é uma série muito louca. E aí ele falou assim, você sabe fazer? Eu falei assim, sei, isso daí faz parte da programação neurolinguística, né? Você escrever, inclusive na programação neurolinguística. Cadê aqui o meu outro livro aqui, ó? Nesse livro, que foi meu primeiro livro, o Crenças, o Inconsciente Influenciando Resultados, onde eu falo sobre PNL aplicada à terapia. Inclusive, eu fui o primeiro brasileiro a escrever sobre PNL aplicada. Nunca até então ninguém tinha escrito PNL, era sempre PNL teórico. E aqui eu atendendo pessoas que tinham vícios, convulsões, traumas e tudo mais. Então, são pessoas reais que eu atendi. E aqui tem uma técnica que a gente chama competência, chama MCRIs. Quem é peneleiro aí vai saber disso, que é movimentos corporais com referenciais internos, ou seja, movimentos corporais, dilatação de pupila, que é muito pior, dilatação de pupila, a mudança da pigmentação da pele, da boca, o movimento REM dos olhos, o crispar dos pelos, o movimento... Isso quando a pessoa está em transe. Então é muito pior você analisar uma pessoa em transe, porque quando ela está lá no estado hipnótico, ou em transe, ou fazendo uma regressão, e você, pelas MCRIs dela, você perceber se ela está ou não aderindo à terapia. Então chama MCRIs, que é muito mais difícil do que fazer análise não verbal de microexpressão. E aí eu falei, cara, eu sei fazer, mas não quero fazer. Aí ele falou, não, vamos fazer. Eu falei, cara, eu não quero fazer, isso é tão... Para mim, e olha que loucura, Camila, para mim era tão básico, tão fácil, que eu falava assim, não... Que você achou que não ia ser interessante. E aí eu falava assim para ele, cara, vamos fazer Ricardo Ventura Visita, deixa eu ensinar empreendedorismo para as pessoas, vamos fazer um quadro onde eu vou para a casa das pessoas, para a loja das pessoas, seja o que elas fizerem, eu transformo o negócio delas, eu mudo a comunicação visual, eu mudo a chamada, eu crio um slogan, eu faço o ciclo financeiro, eu calculo quanto que a pessoa ganha, e vamos mudar a tia que faz lá o crochê, vamos mudar o outro que vende cachorro-quente, vamos catar o cara que tem uma loja, eu mudo toda a identidade visual sem lhe gastar, vamos treinar essas pessoas, fazer um impacto. Isso não existia, sabe esse negócio de esses caras que o remake lá, que é negócio que muda a cara, não existia naquela época. E aí eu falei, vamos fazer e tal. Aí ele, não, vamos fazer, Lie to Me. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer. Aí tinha uma pessoa aqui perguntando o que você achava dessa série, Lie to Me. Então, a primeira temporada teve o auxílio do Paul Ekman, que é o cara do Paul Ekman, sim, que criou toda essa... Ele prestou consultoria. Ele prestou consultoria e foi ele que fez realmente todo o... Depois ele floreou, porque na realidade é o seguinte, você identificar as expressões é o que basta. Depois, sabe aquele negócio? E agora? O que a gente vai fazer, o Paul? Aí ele começou, então, vamos fazer o seguinte, em vez de eu só fazer assim, vamos chamar que isso daqui é U27, mas não sei o quê, vamos decorar... São as FACs, né? São as FACs. Vamos decorar os músculos. Que esse aqui... vamos ficar decorando o zigomático maior, menor, o suspensão lavar, o orbicular, né? O suspensão de... Vamos ficar decorando, né? O risório. Pra quê? Pra quê?
Se você no dia a dia você não está vendo o músculo da pessoa, você não vai ficar botando letra e número para... Você tem que identificar rapidamente a expressão dela. Acabou. É que, sabe aquele negócio de vamos dificultar para criar um produto mais caro e para cobrar mais e fazer uma valorização? E aí, você entendeu? Para que eu quero saber a porra do músculo? É que nem o pessoal fala, eu quero apertar a tomada e ver a luz acendendo. Eu não quero saber se a luz vem por elétrons, que onde você faz uma reação química lá, mecânica, Itaipu. Depende do entendeu? momento, né? Por exemplo, talvez se eu quiser usar isso na minha reunião com os meus clientes, eu não vou ter tempo para fazer isso. Exatamente. Mas se eu for usar numa universidade, numa pesquisa com pacientes, talvez eu tenha tempo. Então... Você entendeu? Aí o cara fala assim, vamos, né, para encher o TCC, ficar grande, então põe aquele monte de coisa ali. Aí o que acontece? Aí eu falei para ele assim, tá bom, eu aceito, vai. E ele falou assim, então o seu quadro vai chamar Não Minta Pra Mim. Ele que batizou o quadro que eu tive na Gazeta. Eu fiquei acho que uns 4 meses lá fazendo isso aí. Então eu analisava em 2014, eu fazia isso lá. E aí começou a ter bastante audiência, as pessoas pedindo e tudo mais. E aí queriam que eu desse, naquela época, um treinamento ao vivo e blá, blá, blá. Cheguei a dar alguns treinamentos ao vivo, mas eu não queria ficar fazendo aquilo, eu achava aquilo uma coisa menor. E aí eu engavetei. Tá. E aí acho que foi em 2015 ou 2016 que um Você aluno... saiu do Mulheres. Saí do Mulheres, né? Continuei com os meus trabalhos que eu já fazia antes, que era treinamento de venda, de persuasão. Esse meu segundo livro, que é o Comunicar, Vender e Negociar, com programação na linguística, que é também outro best-seller. Todos os meus livros se tornaram best-sellers, graças a Deus, e vende até hoje, que são ícones, eles são atemporais, porque eu falo da psique e não de momento. Então, Poxa, esse aqui nasceu de um treinamento que eu dou até hoje, que é o Revoluciona Vendas. Então, eu já fazia isso, dava minhas palestras e tudo mais. Naquela época, quando eu escrevi esse livro, eu tinha lojas, hein? Eu tive rede de lojas, então eu fui um empresário do ramo varejista por 23 anos. Então tem gente que às vezes acha que eu nasci na internet, né? Eu pulei lá no Não Minta Pra Mim e comecei lá como youtuber. Não, eu tenho uma carreira de empresário. Graças a Deus, muito bem sucedido. Eu me aposentei financeiramente com 40 anos, então eu estou há mais de 10 anos com a minha estabilidade financeira, e há 10 anos eu trabalho simplesmente por prazer, porque eu amo trabalhar, eu gosto de fazer isso. E aí, em 2014, acho que foi 2015 ou 2016, eu não sei, eu precisava consultar isso daí, apareceu a Patrícia Leles. A Patrícia Leles foi aquela que falou assim, eu fui estuprada pelo Feliciano, deputado, o Feliciano. E aí os meus alunos começaram, alunos e pessoal que curtia o Mulheres, que até hoje tem pessoas que me seguem lá, desde o Mulheres. Ricardo, é um prato cheio para você. Essa menina tá mentindo, Os meus alunos, hein? Essa menina tá mentindo, Eu falei, tá bom, deixa eu analisar isso aí. Aí analisei, despretensiosamente. Cheguei lá e falei assim, cara, olha isso, olha aqui, tá olhando aqui para baixo. Cara, ela tá mentindo. Isso antes de Polícia Federal fazer inquérito, antes de tudo acontecer, antes de depois ela ser diagnosticada como mitomaníaca. Ela é patologicamente, ela tem uma doença, ela é mitomaníaca. E aí eu disse, cara, ela é mitomaníaca, tal, não sei o quê. Até então eu não falei mitomaníaca, eu falei que ela mentia. Depois, quando ela fez mais as tretas, eu falei, cara, agora é padrão mesmo. Ela acredita nas besteiras que ela fala. É patológico. Patológico. Aí o que aconteceu? Postei o vídeo pros meus alunos verem, né? Pra minha galera ver. Só que em uma semana deu 100 mil views. Aí eu falei, eita, que negócio é esse? Falei, o negócio deve ser legal. E aí me entusiasmou a fazer algo que eu nem via como algo assim difícil, porque para mim é muito fácil analisar, mas muito fácil. Né? Eu bato o olho, eu consigo identificar e tudo mais. Aí eu comecei a fazer uma atrás da outra ali, tal, não sei o quê, e começou 100 mil, 50 mil, 80 mil, não sei. Aí eu fiz da Camila Pitanga. Aí quando eu fiz da Camila Pitanga, o meu vídeo bateu 1 milhão de views em uma semana. E hoje ele está com 3,6 milhões, se não me engano, de visualizações. Aí estourou. Aí foi que só... Aí os inscritos, era uma loucura. Os inscritos só faziam assim... Parece, sabe quando você está botando gasolina, que é um negócio que fica assim? Ficou assim, ó, em uma semana...
pum, bati acho que os 100 mil com a Camila Pitanga. Bati os 100 mil com a Camila Pitanga. Foi impressionante. Eu tava com 30 mil, ganhei tipo, sei lá, acho que 70 mil inscritos em uma semana. Aí eu falei, eita! E continuei fazendo e tudo mais. Eu falei, porra, aqui tem um negócio. Aí eu, como aquela visão de empreendedor, falei, tem negócio aqui bom. Oportunidade. Então, e eu só faço algo que me dá prazer. Eu não faço nada que não me dá prazer. Nada. Eu só faço aquilo que me dá prazer. E é possível você juntar a tua experiência com aquilo que te dá prazer e criar um produto em cima disso. É o que eu ensino no Extreme Seller. Inclusive, não sei se a Lu está aí ainda, do A Saúde Blindada. Então, isso que eu ponho na minha vida, eu ensino as outras pessoas a fazer, que é ganhar dinheiro com aquilo que você ama. Você tem uma ideia? Isso faz parte de um propósito, né? Porque além de você... Porque eu vi muitas pessoas falando aqui, poxa, eu aprendi com o Ricardo uma ferramenta eu uso no meu trabalho, né? Além disso, isso que você está falando agora, né? Você é um exemplo de uma pessoa que trabalhou muito e você faz hoje o que você ama e justamente por você insistir em fazer o que você ama, você conseguiu bombar com o que você está fazendo. É, né? Isso aí. Às vezes pode demorar, né, Ricardo? E a gente sabe que tem muita gente aí que precisa de dinheiro agora, né? Ainda mais agora nesse momento. Mas fazer o que a gente ama dá muito resultado. Então, e aí, vamos, acho que a gente consegue concluir toda essa loucura aí, né? E aí, o que acontece? Comecei a fazer e cada vez mais começou a aparecer coisas interessantes. Então, por exemplo, quando eu fiz o vídeo da Suzane Richthofen, lá atrás, que eu demorei muito, inclusive, para fazer, era uma menina que me incomodava muito, porque o padrão dela é muito doido, né? Então, hoje eu não faço só a literatura, eu crio a literatura da linguagem não verbal. Então, tem termos, tem coisas que eu descobri que não tem lugar nenhum. Então, por exemplo, a Suzane... Você criou um método. Não, eu criei a identificação de coisas que não existem em livros nenhum. Então, hoje, assim, as pessoas elas vão buscar nos livros, legal, tudo mais, mas eu comecei a enxergar, de tanto pesquisar, de tanto fazer, eu comecei a criar coisas que não existiam mais na literatura, porque de tanto eu fazer, né? Eu comecei... A Suzane foi uma. A Suzane, ela não tem, por exemplo, o sinestésico dela, né? Não tem, ele é o lúdico. Então, quando as pessoas perguntam qualquer coisa voltada à sinestesia, a algo que venha revelar uma paixão, um ódio e tudo mais, ela vai para o lúdico. Ela não tem essa sensação, que é o padrão do psicopata. Era isso que eu ia falar, porque ela não tem isso. Só que, eu só encontrei isso nela, né? O sagrado. Eu descobri que o sagrado, ele é muito interessante. Muitas pessoas, quando entrevistavam pessoas que tiveram experiência EQM, experiência quase morte, ou o encontro com o sagrado, o encontro com o Espírito Santo, ou seja lá com qualquer religião, essa pessoa ela busca muito nas pistas oculares a experiência física no passado, a experiência espiritual no lúdico. Então eu percebi que a experiência espiritual, o arrebatamento, ele não traz sensações humanas. Olha que loucura. A pessoa vai... Então aí pode ser confundido com mentira. Matou a charada, é isso mesmo. Outra, o duplo... Você sabe que existe o invertido. Então existe uma lenda que o invertido, ele é destro ou canhoto. Se a pessoa for canhota, é invertido. Não tem nada a ver. Com as pesquisas que eu fiz, não tem nada a ver. E isso não está em livro nenhum, né? Só nos meus treinamentos. Outra coisa, o duplo invertido. Eu descobri o duplo invertido pela primeira vez no Fernandinho Beiramar. Por quê? Ele tinha as pistas oculares invertidas, mas o psicogeográfico dele era no padrão, que é uma coisa extremamente rara. Ou seja, ele busca no passado aqui, ou melhor, no passado aqui, né, invertido, só que ele gesticula, ele aponta para o passado, para lá. Então, isso confunde muito a mente do analisador, que ele fala, peraí, porque às vezes você vai usar o psicogeográfico da pessoa para descobrir se ela está no padrão, que é a linha temporal da narrativa de uma lembrança. Olha que interessante isso. Então, você consegue perceber no movimento das mãos. Ele expressa no invertido, rosto...
invertido, mas no corpo ele é normal. Que é o duplo invertido. Bagunça, É um negócio. sim. Porra, pra cacete. E aí eu comecei a receber, por exemplo, quando eu falei que a Suzana Richthofen, ela era uma sedutora, eu falei, cara, essa menina tá seduzindo o Gugu. E aí na época, o Gugu é gay, seu louco, seu trouxa, o Gugu é gay. Porque as pessoas, como eu disse, às vezes tem uma mentalidade de uma criança de 3 anos para algumas coisas. Sedução não é somente sexual. Sedução é de você seduzir aquela pessoa a liberar coisas que você precisa. Eu não sabia disso. Ele depois ficou tão comovido com a menina que ele doou para ela uma máquina industrial para ela. E outra, ela seduziu depois eu descobri isso quando as detentas, não, como é que chama? As guardas que tomam conta lá? As carcereiras. As carcereiras entrando em contato comigo e falaram assim, Ricardo, você descreveu ela. Ela seduziu o médico da penitenciária. Ela seduziu o diretor que era gay. Ela seduziu a diretora que era hétero. Ela seduziu o promotor se separou. Porque eu falei, a mulher é muito sedutora, porque ela consegue fazer isso na narrativa, na linguística, no olhar, no comportamento, na linguagem não verbal. As pessoas acabam se seduzindo muito por ela. Tanto é que, na época, os irmãos Cravinhos falavam, cara, não foi a gente que bolou. E os caras achando que era o contrário, 2 filhos da mãe que seduziram a menina bonitinha de classe média alta. Não, foi ao contrário, ela que seduziu os dois para fazer. Tanto é que os caras não tinham passado violento e nunca mais tiveram. Olha que loucura, né? Não tinham e nunca mais tiveram. E aí, só para concluir. E aí, quando eu fiz da menina lá, a Pérez, a Daniela Pérez, também foi muito legal. E nisso foi vindo coisas assim, cara, você acertou. Familiares, muitas vezes, você acertou, queria isso, queria aquilo, blá, 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 blá. Do menino que fugiu do Acre, que eu falei, cara, não tem nada de paramoralidade, não tem nada de errado, esse moleque é um babaca, ele é um filhinho de papai, ele vai aparecer e vai pedir desculpa. Dito e feito, apareceu e pediu desculpa. Porque eu sou mãe de Inácio, sou vidente? Não, porque eu vejo isso na linguagem não verbal do que está acontecendo. Outra, a da Pérez lá, o que aconteceu da Pérez? Quando eu analisei ela, eu recebi, na época, era o Facebook que se usava demais, a Glória Pérez mandou um recado para mim, falando assim, me dá o seu e-mail. Eu falei, agora vou ser processado. Fudeu, vou ser processado. E aí ela mandou um e-mail para mim, desse tamanho, assim, ó. Tinha foto da menina, tinha perícia. Ela me mandou laudos. Eu falei assim, Glória, a filha é sua, você é mãe. Se você quer que eu retire do ar, é só você me pedir. Você não tem que me explicar absolutamente nada. Ela falou, não, Ricardo, pelo contrário. Você foi o único que conseguiu ver o perfil desse cara. Eu queria você lá no tribunal do júri para explicar como esse cara foi manipulador no depoimento dele. Então eu percebo o quanto a justiça, não que ela vai ter que levar em conta a linguagem não verbal como uma técnica final, mas utilizar-se da linguagem não verbal. Eu treino muito advogados, já treinei muitos advogados, juízes, promotores. Já treinei muito. Você ajuda muito delegados? Já treinei. Eu não faço isso porque, para mim, até financeiramente, não me interessa e também não tenho tesão de ficar em cima de um... Eu ensino essas pessoas a fazerem isso. Como já ensinei muitos médicos a identificar nos seus pacientes se eles estão sendo congruentes ou não, na sua aplicação do que foi pedido medicalmente ali e tudo mais. Terapeutas, eu ensino muito psicólogos, terapeutas, para identificar se os seus pacientes estão sendo congruentes com a aplicabilidade da terapia, sabe? É muito louco isso. E aí, quando eu recebi esses laudos, e cada vez mais, eu falei, puxa, que legal, né? Estou acertando. Eu não vou dizer que algum dia eu não posso errar. Lógico que eu posso errar. E eu sei que quando eu errar, vai vir assim você errar! Só que até agora minha conta está positiva. São mais de 200 análises e todas elas eu acertei. Então, esse impacto eu não esperava, Camila. Eu não sabia o quanto que as pessoas gostavam disso. Eu achava que era uma coisa simples, uma coisa menor, sabe? Uma ciência menor, sabe aquela coisa assim? Né? E no fim, esse escândalo todo de você utilizar para tudo, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei uma coisa que quase nenhum YouTube faz, que é dar o seu depoimento, a sua visão sobre o fato, a sua conclusão. Por quê? Porque você tem militantes de todos os lados. Então, qualquer opinião que você der,
você vai ser carcado por um dos dois lados. Exatamente, Sempre. era isso Sempre. que eu queria falar para você, porque assim, uma pessoa legal, vamos lá, eu quero abrir meu canal, eu quero agora nesse momento que eu tô aqui em casa falar sobre coisas que eu amo. Show. Tá bom, então, não precisa ter medo, vamos lá. Como é que você reage? Porque tem os comentários positivos e os comentários negativos, né? A gente sabe que hoje a análise não verbal ela é muito estudada, principalmente nos Estados Unidos, não só pelo Paul Ekman. Nossa, tem muitos cientistas que estudam, né? Mas muitas pessoas acham isso banal e meio ficção científica. Não Como é que você reage às críticas? Você não liga, não tá nem aí, absorve, vamos lá, faz parte do jogo. Como é que dica você daria para uma pessoa que está começando, não só no YouTube, mas tentando coisas novas? Mas se você der a cara para bater, vai vir dos dois lados. Vai, isso vai vir mesmo, isso não tem jeito. Então, a primeira coisa que eu mostro para as pessoas, principalmente nos meus treinamentos, então, por exemplo, o Extreme Seller. Eu ensino as pessoas a trabalhar com o que ama, com o que gosta, até descobrir outras coisas, ou até reposicionar aquilo que você já está fazendo, só que transformar numa coisa mais divertida, muito mais legal. E é possível fazer isso. Você não precisa ser maçante, você não precisa ser padrão. Você sabe muito bem disso, você faz isso, que é transformar a comunicação de você ou da sua empresa de uma maneira muito mais prazerosa, gostosa, que vai atrair pessoas, sem que você precise ser maçante, ser um propagandista. As pessoas não querem propaganda, elas querem conteúdo, que é o que você faz. Então, em vez de você falar de propaganda, do que você faz bem, você tem que fazer um conteúdo inteligente. Que as pessoas também estão se confundindo. Tem nego fazendo live, tudo quanto é de jeito, mas chega no final, não tem uma chamada para ação, não tem uma venda, não tem uma sedução, não tem uma persuasão. Fica jogando ali, vomitando informação, sem ser lógico, sem ter um método. E eu criei esse método para que as pessoas se divirtam, façam o que elas gostam e ganhem dinheiro com isso. De maneira lógica. Esse é o Extreme Seller. O speaker, eu falo muito sobre isso que você está dizendo. Ou seja, se exponha, vá e coloque a tua cara. O que vai acontecer? Vão surgir os haters. Eu até criei a oração do hater, porque você tem que amar os seus... Eu tenho a oração do hater, e aí eu tenho um vídeo lá que chama os tipos dos haters. Eu até fiz lá junto com as pessoas, acendi uma vela, rezei para os haters, porque os haters são maravilhosos. Se você não tiver hater, você é um bobão, você é um cocôzão, porque você não... Cara, você tem que ter pessoas que te amam, que te odeiam, porque senão você não existe. Você entendeu? A pessoa tem que chegar e falar assim, você é um babaca. Lindo, lindo. Porque se você, como é que se fala? Agradar todo mundo, você não está fazendo a diferença para ninguém. Porque agradar é que a pessoa fala assim, ai, que bonitinho. Olha, você nasceu para isso, viu? Nossa, que lindo. Isso é elogio de mãe, de tia, entendeu? De namorada, de irmão. Você precisa de elogios e críticas verdadeiras. E aí tem o hater. O hater, ele é o seu consultor gratuito. Você quer melhor do que isso? Tem pessoas que gastam granas e muita grana. As empresas, você trabalha com empresa, recebem críticas, feedback negativo. Cara, isso é lindo, porra! É lindo! Para que você vai ter um cliente oculto, gasta dinheiro com cliente oculto, com clima dos consumidores? Não! Use o seu hater, porra! E aí ele tá te dando de graça isso daí. Aí tem alguns tipos de hater. Eu falo que tem o hater maluquinho. O que é o hater maluquinho? O hater maluquinho é aquele que entra, te xinga e vai embora. Então, não tem o que fazer. Ele é louco. Ele é aquele que ele vai lá e fala assim, seu filho da puta! E vai embora, né? Seu babaca! Seu bosta! Então, o que você vai fazer? Ele é louco. Você vai conversar com um louco? Não vai. Esse é o hater maluquinho. Aí você desconsidera. Não, você não vai, você dá risada, porque ele é louco. Claro. Ele entra, xinga e vai embora. Aí tem o hater alucinado. O que é o hater alucinado? A gente tá falando disso, aí o cara vem pra mim e fala assim, o que você acha do Lula? Eu falo assim, mano, nós estamos falando de uma coisa, você vem... Aí ele vem e fala assim, o que você achou da Pluglier, não, da receita da Palmeirinha? Entendeu? Você fala... Mas não estamos falando de receita da Palmeirinha. Aí o cara fala assim, o que você acha da vacina que descobriram lá? E isso, então, esse cara é o alucinado. Ele tá tão doidão, então ele não te agride, mas ele faz umas perguntas que, tipo assim, não tem nada a ver. Ele é sem noção. Ele é alucinado, é alucinado. Aí depois tem esses dois aqui. Esses dois são importantes.
que é o hater Ok. consultor. O que é o hater consultor? O hater consultor, ele chega e fala assim para você, olha, eu não gostei do que você falou em relação às microexpressões, porque é muito importante você saber dos músculos por causa de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí você fala, caraca, esse cara está querendo me ajudar. Ele está me dando uma legal. informação que eu não sei. Sim, sim. Ele está me abrindo a minha mente, ele está me manipulando para pensar de uma forma diferente. Aí você vai lá e, cara, agradece esse cara. Fala, nossa, eu não tinha pensado dessa maneira. Então, muito obrigado por você me passar por isso. Glá, 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 glá. Às vezes ele é até um pouco rude, sabe? Ele é um pouco ríspido. É aquela, né, uma linguagem violenta. Mas é o que ele sabe, é o que ele pode fazer. Mas você percebe que ali tem conteúdo muito bom. Então você agradece se a pessoa. Você fala, nossa, que legal, que bacana. Gostei do que você está dizendo. E aí troca uma ideia, discute no sentido de negociar. Vou observar. Né? Sim, sim. Aí você tem também o hater quase consultor. Né? Como é que é o hater quase consultor? É aquele que entra e aí ele acha que vocês estão falando sobre alguma coisa, ou melhor, ele entende o que você está falando, só que ele, na cabeça dele, ele dá uma resposta muito pequena, muito falha. Então, de repente, ele fala assim, Ricardo, então quer dizer que você falou que não existe a linguagem, como é que é, não violenta, não ser pacífico, você tem que ser proativo, você está louco, porque daí você vai gritar com a pessoa, você vai se impor com a pessoa. Aí ele não entendeu. Né? Resume. Ele não entendeu o que eu disse. Normalmente, as outras pessoas que estão participando do chat, dos comentários, vão lá e instruem. Não, cara, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo isso, 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 isso. Foi que nem quando eu fiz lá um TikTok, a minha esposa virou TikToker agora. Ela falou, vamos fazer TikTok, vamos fazer TikTok. E aí me pegou para Cristo para eu fazer TikTok. Eu tô gostando pra caramba também. Aí a minha parte libertária, né? Eu faço as brincadeiras lá. Aí nós fizemos um que já existia no TikTok, que é que quando começa o Jornal Nacional, você tá ali, de repente, começou o Jornal Nacional. Aí você começa a passar álcool na mão, aí você põe um saco, põe a máscara, põe um saco na cabeça e começa a rezar. Esse eu vi. Então, aí eu fiz aquilo lá. Cara, vinha nego, tipo assim, você é insensível com as mortes que estão acontecendo pelo mundo. Aí o pessoal fala assim, gente, ele está fazendo uma crítica contra a comunicação, né, apocalíptica da Globo. Ele está falando da comunicação, da Globo. Não sei o quê, ele não está falando que ele é insensível às mortes. Não, porque eu vi. E aí as pessoas começam, alguém vem e fala assim, seu bolsominion! Aí a pessoa fala assim, olha, mas ele não está falando do Bolsonaro, ele está falando da comunicação, da Globo. Não, porque eu achei e tal, não sei o quê. Então, o quase consultor, ele não entende o que você diz e ele verbaliza o que ele acha. Esse merece atenção, porque ele quer participar. Ele simplesmente não conseguiu chegar até a comunicação. Então, faltou você dar mais um pouco de comunicação para esse cidadão aí. Então, aí você instrui essa pessoa até chegar no nível de todo mundo, porque está todo mundo nesse nível, aí aparece o quase consultor aqui embaixo. Você tem que trazer ele ao nível de todo mundo. Você entendeu? Sim. Então, são 4 tipos de hater. Como eu disse, tem o hater maluquinho, que ele entra, xinga e vai embora, né? Ou se você continuar tentando falar alguma coisa, ele só vai te xingar, vai ficar xingando, então não adianta você falar com ele. Tem o alucinado, que ele vai te jogar uma provocação que não tem nada a ver com o tema, nada a ver com o tema. Tem o consultor, que ele quer te ajudar, às vezes ele não tem a capacidade linguística e de comunicação para te ajudar, você está entendendo? E tem o cara que é um quase consultor, esse você tem que instruir e trazer ele para cá. Ou seja, é bom ter hater. É muito legal. Por exemplo, enquanto a gente está conversando aqui, já dá para ver os tipos de haters. Eu já consegui ver alguns nada a ver, já consegui ver alguns consultores. Dá para ver também seus embaixadores aqui, que são as pessoas que curtem e tal. Isso, né? Tem os super fãs, né? Aqueles de faixa e tal. Tem os alucinados. Aqui nesse chat já tem. Os 4 estão aqui. Já entrou gente, xingou e foi embora. Exatamente. O hater, agora, o hater está se reconhecendo, inclusive. E quando ele se reconhece, aí, quando ele se reconhece nessas duas aqui, ele fica puto da vida, né? E daí ele fala assim, meu Deus, e aí ele quer se matar, entendeu? E aí tem a oração. Deixa eu te falar uma coisa, olha, daqui a pouquinho, uns 3 minutinhos,
Então, Ricardo, é o seguinte, eu queria que você deixasse aqui, então, um convite para a galera poder fazer os cursos com você, Tá? conhecer os seus livros, os best-sellers, né? Legal. E para quem não conhece, o endereço do canal, que obviamente é Não Minta Para Mim, Tá. mas e a seu convite. Show de bola. Então é o seguinte, para quem quer conhecer os livros, né, estão todos lá na Amazon, frete grátis. Maravilha! Hoje eu já vou pegar um já, ó. Estão todos na Amazon. Tá lá, tá na Amazon, frete grátis para todo mundo. Tem uns que tem até curso embutido junto, tem lá um curso digital junto, legal, com mais de 6 horas de treinamento e tudo mais. Para quem quer seguir o meu Insta, é esse aqui, né, que é o.ricardo.ventura, onde a gente replica as análises, onde tem muito conteúdo, onde vocês vão saber dos meus cursos, principalmente do Mestre da Persuasão, que é um evento, é o maior evento de persuasão do Brasil. Ele acontece em novembro. Esse ano a gente vai estar com mais ou menos umas 500 pessoas. Então são 3 dias para você ter o início de como se posicionar e tudo mais, você começar a vender, se reconhecer como um vendedor, um sedutor, um negociador. Depois, aqui em Sampa? Em Sampa, ali naquele hotel do lado do Center Norte, é mestresdapersuasão.com.br. Mestresdapersuasão.com.br. Então, se você quiser saber mais, vai lá, você vai conhecer o nosso trabalho anual. Se você quer uma consultoria mais íntima com o Ricardo Ventura, e aí são somente para, por exemplo, o Extreme Seller, ele virou mundial. Esse agora que eu tive semana passada, eu atendi pessoas do mundo inteiro. Então eu tinha um autor, escritor de Portugal, eu tinha um treinador comportamental do Japão, eu tinha um empresário dos Estados Unidos, lá de Washington, eu tinha 2 pessoas, um cara que mexe com diminuição de pagar impostos na Suíça, e pagar menos imposto na Suíça. Eu tinha pessoas que mexiam com beleza, também na Suíça e aqui no Brasil. Eu não sei se ela está aí, mas a Lu, que é especialista em blindar a sua saúde, ou seja, uma saúde preventiva, ela é farmacêutica, ela não é curiosa, ela é farmacêutica formada. Então ela te dá várias dicas, vai lançar um livro, inclusive, daqui a pouco. Outras pessoas que descobriram os seus negócios lá, como a advogada Irani. Olha, é uma advogada que, na realidade, agora vai transformar o negócio dela em Fasting Box. Olha que legal, criamos lá dentro, Fasting Box. Ou seja, pequenas festas para você receber pessoas sem se preocupar. Então ela põe tudo dentro da caixa, você recebe, abre e já está tudo lá dentro da caixa. Que legal! Criamos dentro do Seller, ou seja, esse produto foi criado dentro do Seller. Tudo, desde posicionamento, a logo frase dela, o Instagram dela, como ela vai trabalhar, o que ela vai ofertar. Recebemos um cara que já era muito bom como é que chama aqui? Imobiliária, ele trabalha com alto padrão, apartamentos acima de 3 milhões de reais. O produto dele é totalmente offline e ele veio procurar como difundir esse produto de uma maneira inteligente. Ou seja, de uma maneira não panfletária, mas que a pessoa tenha curiosidade em descobrir mais sobre ele. Então a gente tinha várias pessoas, né? Pigmentação, identidade orofacial, para você conseguir conciliar toda a sua face na sua identidade. Então esse produto, ele é digital. Então as pessoas, não é gravado, ele é online em tempo real. É uma coisa que é uma tendência muito grande. Eu vejo, não sei quem faz isso, a gente começou a fazer isso por causa dessa necessidade do Covid, né, de você não se reunir. Então a gente consegue reunir. E eu só atendo 15 pessoas por vez. Eu não coloco mais do que 15 pessoas. Então são 2 dias com o Ricardo Ventura inteiros online, assim. Então a gente começa às 9 da manhã, tem pausa para o café, pausa para o almoço, pausa, e eu trabalho o seu negócio. Então é em tempo real. Não é gravado, você não vai ver uma fita. Eu vou interagir com você, os outros alunos vão interagir entre si, vamos ter brainstorming, tempestade de ideias, criação de posicionamento, pitch de venda, como você usar todas as redes sociais para atrair pessoas. Quando elas querendo comprar de você, você não vai ofertar nada. É muito louco, você não oferta mais nada. Você só mostra o que você tem para fazer. Isso é para o mundo. Então eu atendo pessoas do mundo inteiro. É o Extreme Seller. Se quiser saber mais, ricardoventura.com.br/seller. Ou manda direct para mim para qualquer coisa que você quiser saber. E o Extreme Speaker,
que é o nosso outro produto. Esse é presencial, onde eu atendo somente 10 pessoas, para as pessoas justamente aprenderem a falar de forma magnética, descobrir a sua digital vocal, a sua digital de persona, como você vai estar em cima do palco, como você vai enfrentar plateias arredias, plateias que não querem estar lá, especialistas. Então, somente 10 pessoas. Quem vem me procurar nessas 10 pessoas? Pessoas que têm medo de falar em público, pessoas que precisam difundir os seus negócios, CEOs que fazem muitas reuniões. Eu já atendi muitos pastores, atendo muitos políticos, atendo profissionais da comunicação, como atores, artistas, apresentadores de televisão e gente comum, advogados, médicos, dentistas, terapeutas, que querem transformar o seu negócio em algo muito maior. Então, a palestra é uma maneira mais rápida de você criar autoridade e trazer muitos mais clientes. É muito legal, é muito legal. Então, as pessoas se transformam em palestrantes, em treinadores. Ou a pessoa vai ser um treinador e palestrante e ganhar dinheiro com isso, ou vai usar isso como um meio para os seus fins. Então, o político vai aprender a palestrar para trazer mais eleitores. O pastor vai aprender a palestrar para trazer mais fiéis. O dentista vai aprender a palestrar para trazer mais clientes. E assim sucessivamente. Eu estou treinando muitos síndicos também. Muitos síndicos que têm aquelas reuniões malucas e tudo mais para apaziguar as reuniões, né, de condômino. E os CEOs, né, que às vezes tem que fazer apresentações institucionais. Treinadores internos. Já treinei muitos treinadores internos da Tip Top, da Hyundai, da Volkswagen, da Massey Ferguson, da Ginomoto, de toda essa galera eu já treinei todo esse. Então meu trabalho é vasto. Muita gente acha que eu só tô lá no Não Minta Pra Mim, né? Você fofoca aqui, ali. Você tem outros serviços, muito. Agora eu me divirto no Não Minta Pra Mim, eu gosto de fazer. Fiz aí do Eduardo Costa. E aí é como você disse, o final agora, ele está sendo muito legal, muito importante, porque as pessoas começaram a entender que eu não analiso somente as minhas expressões, mas eu analiso a psicologia comportamental, a psique quanto análise. Como eu disse, eu sou um analista de programação linguística há muito tempo, sou formado em pós-graduação em psicologia, então não é só a minha expressão, né? É muito além disso daí. Então a gente faz esse pacote e entrega isso para as pessoas. E o que é mais legal, Camila, eu tenho recebido, não um nem dois, mas centenas de depoimentos de pessoas dizendo: eu me transformei com o seu conteúdo, eu saí da depressão, eu montei um negócio, agora eu me entendi, eu me perdoei quanto mulher, porque eu fui abusada e eu carregava essa culpa comigo. Eu entendi o quanto o meu marido precisava do meu apoio, eu entendi que o meu velhinho, o meu vozinho estava sofrendo maus tratos, eu entendi que minha filha estava sofrendo bullying. Então, esse fechamento, que são minhas considerações finais, tem ajudado muitas pessoas. Muitos pastores vieram agradecer quando eu fiz a análise do Passamani. Então, isso para mim é o que é melhor. Assim, você conseguir mudar a vida de uma pessoa, tocar a vida de uma pessoa para melhor, isso não tem preço. Eu sei que eu só sou um fio condutor. Isso vem do Espírito Santo, não é de mim, é dos céus. Eu simplesmente sou um fio condutor, eu simplesmente sou um meio. A energia não está comigo, não. Esse malucão aqui, não sou eu aqui, é a coisa que vem. E eu acredito muito nisso, de verdade, independente da sua religião. Eu acho que o universo canaliza coisas boas no momento e na hora certa para você ouvir. E eu acho isso muito, 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 muito importante. As pessoas estão percebendo, estão evoluindo, estão crescendo. Muitas estão me batendo, estão me cuspindo e faz parte. Né? Porque é assim. Então, todas as pessoas têm alguma coisa para contar. Você que está ouvindo aqui agora, pode ter certeza que você está a passos na frente de alguém que precisa da tua ajuda. Então, você abrir um canal, você começar a falar das suas coisas, você começar a vender o seu produto, agregue alguma coisa além do que você faz. Agregue alguma coisa além de simplesmente vender um sapato, de fazer um atendimento odontológico, de simplesmente ter um pet shop. Dê mais para os seus clientes. As pessoas estão carentes de coisas boas, as pessoas estão carentes de verdade, de autenticidade. Não criam personagem, seja você. E acredite, você que está me ouvindo agora, pode ser a solução de problemas de várias pessoas. Você tem a capacidade disso. Porque ao mesmo tempo, eu sou mestre, mas eu também sou aluno.
Todas as pessoas que não souberem trocar esses bonés de mestre e aluno estão fadados ao fracasso. Dos dois lados, você que acha que é só aluno, não, você é mestre em muitas coisas. E você que se acha muito mestre, para um pouquinho, você é aluno em muitas coisas. Então, saiba aprender e saiba passar o seu conteúdo. Não morra com o seu conteúdo só para você, ou para sua família, ou para os seus filhos. Distribua esse conteúdo para a humanidade. Distribua esse conteúdo para outras pessoas que precisam. E acredite, você já passou por muitas coisas e pode ajudar muitas pessoas. Então, agregue o seu conhecimento, seja ele qual for. Acredite, você tem conhecimento para ajudar. Até um mendigo, até um morador de rua pode me ajudar. Talvez a frieza, as agruras, a indiferença que esse cara passa a vida inteira, eu não aguentaria um dia. E ele poderia me ensinar como ser uma pessoa muito melhor, sabendo ser resiliente de tantas patadas que ele toma na vida dele. Então, se um mendigo pode me ensinar, qualquer pessoa pode me ensinar. Você pode me ensinar e você pode ensinar muitas pessoas. O que era para ser uma despedida virou outra palestra. Eu não paro de falar. Chega! Parei de falar! Ricardo, chega! Não vou falar mais. Ricardo, você resumiu, falou do seu propósito e agora no final foi exatamente isso. Eu quero que no Café em Casa venham pessoas que tenham propósitos, né? Então, valores, trabalhem com causas que venham a transformar pessoas, né? Esse é o novo normal, é nisso que a gente tem que prestar atenção a partir de agora. A gente já deveria estar prestando atenção nisso, mas essa transformação que essa pandemia trouxe é não uma oportunidade, porque ela veio pela dor. Na verdade, ela é uma lição. Então, que a gente faça a lição de casa agora, senão a gente vai repetir de ano, entendeu? Então, essa é a oportunidade que eu tô tendo de fazer algo que eu amo, que é trabalhar com valores, causas e propósitos através da comunicação, tá? Eu estou extremamente agradecida por você, por ter participado do programa aqui do Café em Casa. Em breve, quem sabe, nos veremos aí nos seus cursos, né? Com certeza absoluta. Quero agradecer todo mundo que entrou aqui no Instagram para poder participar desse bate-papo, os fãs do Ricardo, a galerinha que segue ele, o pessoal que me segue a agência Porte. A gente, super obrigada. Me perguntaram se eu vou voltar com o meu programa Reputação em Foco. O Reputação Brasil, mas o Café em Casa, ele é um projeto novo, então a gente ainda está desenhando para saber como é que vai ser esse formato. Então, Ricardo Ventura, minha gratidão para você e para os seus seguidores. Deixo aqui meu beijo e muitas boas energias para todo mundo, muita saúde, não é verdade? Muita saúde. Obrigado, viu, Ricardo? Até mais! E como eu ia dizendo... Até mais, galerinha. Até mais. Fiquem com Deus. E não minta pra mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau.